Este é o prefácio do Livro dos Espíritos. Um prefácio muito lindo, com uma informação bastante profunda e importante. O prefácio diz assim: o prefácio do Livro dos Espíritos é esse, Livro dos Espíritos, e diz assim: fenómenos que se afastam das leis da ciência comum manifestam-se por toda parte e revelam na sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz-nos que um efeito inteligente deve ter como causa uma potência inteligente, e os factos têm provado que esta potência pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Interrogada sobre a sua natureza, esta potência declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Foi assim que a doutrina dos espíritos foi revelada. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal estão na natureza das coisas e não constituem nenhum facto sobrenatural, e por isso que delas se encontram vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Hoje generalizam-se e estão patentes em todo o mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal chegaram e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, a sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é a coletânea dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e mediante o ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos dos espíritos de sistema. Nada encerra que não seja a expressão do seu pensamento e que não tenha sido submetido ao seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a obra daquele que recebeu a missão de publicá-lo. Entre os espíritos que concorrem para a execução desta obra, muitos viveram em diversas épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história tenha guardado. A sua elevação, porém, é afastada pela pureza da sua doutrina e pela sua união com aqueles que usam nomes venerados. Aqui estão os termos nos quais nos deram, por escrito e por intermédio de vários médiuns, a missão de escrever este livro. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com a nossa cooperação, pois este trabalho é nosso. Nele assentamos a base do novo edifício que se eleva e que deve um dia reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas antes de divulgá-lo, nós vamos revê-lo juntos, a fim de lhe examinarmos todos os detalhes. Estaremos contigo todas as vezes que o pedires e para te ajudar nos teus outros trabalhos, pois esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já foi revelada por um de nós. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deves guardar unicamente para ti até nova ordem. Nós te indicaremos quando chegar o momento de publicá-los. Entretanto, medita neles a fim de estares pronto quando te dissermos. Colocarás no cabeçalho do livro a cepa que te desenharmos. A cepa é esta aqui, uma videira, ou um cacho de uvas e a videira. Colocarás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque este é o emblema do trabalho do Criador. Todos
os princípios materiais que lhe melhor podem representar o corpo e o espírito estão aí reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou o espírito unido à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito através do trabalho, e tu sabes que unicamente pelo trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimento. Não te deixes de desencorajar pelas críticas. Encontrarás contraditores encarniçados, principalmente entre as pessoas interessadas nos abusos. Tu os encontrarás entre os espíritos, pois aqueles que não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou por ignorância. No entanto, continua sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te apoiar e o tempo em que a verdade brilhará por toda a parte está próximo. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e que querem tudo explicar à sua maneira fará nascer opiniões dissidentes. Mas todos aqueles que tiverem em vista o grande princípio de Jesus unir-se-ão ao mesmo sentimento de amor, ao bem e ligar-se-ão por um laço fraternal que abrangerá o mundo inteiro. Eles porão de lado as míseras disputas de palavras para se ocuparem apenas com as coisas essenciais, e a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo, para todos aqueles que receberam as comunicações dos espíritos superiores. É com perseverança que chegarás a colher os frutos do teu trabalho. O prazer que terás vendo a doutrina propagar-se e ser bem compreendido, ser-te-á uma recompensa cujo valor completo conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, portanto, com os espinheiros e as pedras que os incrédulos ou maus semearem no teu caminho. Conserva confiança, com elas chegarás ao objetivo e merecerás ser sempre auxiliado. Lembra-te que os bons espíritos só assistem àqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse e que repudiam quem quer que busque o caminho do céu, um degrau para coisas da terra. Afastam-se do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São o véu lançado sobre a claridade celestial e Deus não pode servir-se de cegos para fazer com que a luz seja perceptível. E assinam esta comunicação os espíritos com os seguintes nomes. Alguns deles, porque tem vários, não é? São Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg, etc. São vários os espíritos que assinam esta comunicação. Esta é uma comunicação que está no prefácio do Livro dos Espíritos, como já havíamos dito, e tem muita informação que com algum cuidado e com algum discernimento vamos passar mais tarde a dar algumas explicações. Mas aqui há uma parte, logo no final, que diz que os bons espíritos só assistem àqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam quem quer que busque no caminho do céu um degrau para coisas da terra. Ou seja, os bons espíritos só assistem àqueles que falam e são pela humildade e pelo desinteresse das coisas materiais. Não estão aí pela fama, nem pelo dinheiro,
nem por todas as outras coisas, principalmente orgulho, vaidade, ambição, não é? E ele diz que a ambição e o orgulho serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. Está-se a dizer que os bons espíritos não assistem àqueles que buscam fama, fama com dinheiro em cima da palavra de Deus. Os bons espíritos não assistem a estes indivíduos. Prontos, vamos ficar ainda por aqui e vamos explicar aos poucos o Livro dos Espíritos, como já havíamos dito nos vídeos anteriores. Até o próximo vídeo.